O governo brasileiro trabalha para que essa conversa entre Lula e Trump não fique só na promessa. Um encontro presencial, no entanto, não apareceu ainda, não está descartado. Poderia acontecer durante uma agenda internacional dos dois presidentes na Coreia do Sul ou na Malásia. A gente falou sobre isso aqui na Central ontem à noite. Fernanda Ruvenal vai voltar para conversar com a gente sobre essa possibilidade de encontro. O telefonema, pelo menos, a gente já sabe se vai acontecer ou nem isso dá para cravar? Ainda não dá para cravar, Natuza. Pelo que eu ouvi, conversando com algumas fontes hoje, ainda está tudo no campo dos preparativos, tudo sendo acertado. A diplomacia brasileira está analisando as disponibilidades, as possibilidades também dessa conversa entre Lula e Trump acontecer. A tendência, falando sobre o formato, é de que nesse primeiro momento seja uma conversa por um telefonema ou por uma videochamada, para ser uma questão mais fácil de ser resolvida, de acontecer o mais rápido possível. Só que, assim como qualquer telefonema com outro presidente, como Lula também faz com outros presidentes, é preciso ter uma articulação prévia para que as equipes dos dois presidentes tenham ali um ponto em comum nessas agendas dos dois presidentes, mas também o ponto mais importante na avaliação desse diplomata do Itamaraty com quem eu conversei é para que os dois presidentes possam construir uma relação de confiança nessa conversa, para aí sim pensar numa segunda etapa que poderia ser um encontro presencial. Ainda não tem uma agenda pré-estabelecida, pré-definida. É preciso ter também uma definição mais clara de tudo que vai ser conversado entre os dois. Nesse momento, esse encontro presencial não está 100% descartado, mas isso também vem ali para uma questão de agenda, de logística também, o que dificulta. Mas Lula e Trump poderiam sim se encontrar numa agenda internacional em comum que eles tenham. Lula tem algumas agendas em vista já nos próximos meses, outubro e novembro, agora nessa reta final do ano, mas se for esperar por esse encontro presencial, pode ser que essa conversa entre os dois demore mais, ao contrário até mesmo do que Trump falou, que poderia ser já na próxima semana. Então, a questão do telefonema é algo mais viável e mais rápido de acontecer. Um detalhe curioso também, quando a gente fala sobre essa possibilidade de encontro e os receios que existem também no entorno disso, é que quando a gente cita o episódio da conversa de Trump com Zelensky, por exemplo, o presidente ucraniano, tem uma diferença, né? A conversa com o presidente Lula também seria ali uma conversa com cada um falando no seu idioma e tendo uma tradução simultânea. Zelensky conversou com Trump diretamente em inglês, o que facilitava na avaliação até de alguns interlocutores uma resposta mais impulsiva, digamos assim, reativas de Donald Trump, o que pegou mal. E aí, numa conversa com tradução simultânea, a avaliação é que tem ali um delay e essa resposta, né, na avaliação de alguns interlocutores, isso dá até menos liberdade para uma resposta mais afrontosa, digamos assim. Mas isso é um pensamento para um segundo momento. O que esses interlocutores ressaltam é que esse trabalho da diplomacia tem sido algo muito cauteloso e discreto, porque ao longo dos últimos meses foi plantada muita desinformação sobre o Brasil no entorno do governo de Trump. Então, esse trabalho nos bastidores, ele continua sendo discreto e cauteloso, como a diplomacia gosta de falar, né, em se tratando de temas delicados. E claro que esse contexto atual, quando a gente fala de tarifaço, do que está por trás disso, potencializa esse receio. Um ponto importante que eu questionei uma fonte a respeito de se a questão do julgamento ter sido finalizado antes do encontro na Assembleia Geral da ONU facilita o estreitamento para esse caminho de um diálogo. E o que essa fonte me respondeu foi que isso foi sim importante, porque mostra que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel, a democracia no Brasil também mandou o seu recado, que repercutiu internacionalmente e que faz também olharem, né, para o Brasil como uma referência para isso na questão do julgamento por tentativa de golpe de Estado e deixar claro esse assunto como algo que não está na mesa de negociação, como o próprio Lula também já falou, Natuza. Obrigada, Fernanda. Bom, Camarote tem uma apuração aqui, Ana, bem curiosa sobre esse encontro. Uma das possibilidades, está se vendo algumas possibilidades. Está se cogitando a propriedade do Trump na Flórida, Mar-a-Lago. Então, seria um campo que é do Donald Trump, então é na Flórida, nos Estados Unidos, mas não teria aquela superexposição da Casa Branca. É um lugar que seria, não diria neutro, mas seria algo mais seguro, mais íntimo. Essa é uma das possibilidades. Menos formal, talvez. Menos formal.
E não é a primeira vez que ele recebe um brasileiro lá. Ele já recebeu em 2020 o Jair Bolsonaro. Em março, acho que 2020, ele recebeu o Jair Bolsonaro, lá em Mar-a-Lago. Essa possibilidade é para evitar o quê? Evitar uma saia justa, como já aconteceu. E essa é a grande preocupação da diplomacia brasileira. Evitar uma saia justa em relação ao que já aconteceu com Zelensky, presidente da Ucrânia, que já aconteceu com Ramaphosa, presidente da África do Sul, onde o Trump lá chega e arma um circo e constrange e acaba enquadrando o visitante. A percepção é que, inclusive, todo o movimento inicial do chanceler Mauro Vieira era por uma conferência virtual, sendo que tem gente que acha que vale a pena, para se aproximar mais, você tá um tete-a-tete.